tarde a todos. Na reunião de ontem, o Conselho de Ministros tomou as seguintes decisões. Aprovou a proposta de lei que aprova o regime geral da política florestal. A lei vigente em matéria florestal é a número 48, 5º romano, de 98, de 6 de abril, portanto aprovada há mais de 20 anos, tendo-se largamente alterado os pressupostos que determinaram a sua criação. Novos desafios ligados à necessidade de conservação, gestão, valorização e uso sustentáveis dos recursos florestais, bem como em termos de equidade de género, se impõe ao setor, bem como adaptação às alterações climáticas e mitigação dos seus efeitos, tanto a nível nacional como internacional, havendo por isso necessidade da substituição da citada lei vigente por uma nova, adaptando-a a esses novos desafios. Neste sentido, o Governo aprovou a proposta de lei do novo regime geral da política florestal, que abrange as normas referentes ao planeamento, ao ordenamento e gestão florestais, às atribuições do Estado e de outras entidades públicas e privadas no setor, determinando as incidências do regime florestal, a proteção e a conservação do património florestal, a valorização dos recursos florestais e o regime aplicável às contraordenações florestais. Com esta proposta de lei, pretende-se dotar o país de um conjunto de normas de definição dos objetivos da política florestal, de determinação das incidências do regime florestal, da proteção e conservação do património florestal, de valorização dos recursos florestais, da definição dos diferentes atores intervenientes nas áreas florestais, silvícola e demais formas de vegetação e de estabelecimento de um regime de sanções resultantes da sua violação e que seja conforme às leis mais recentes vigentes em matéria do ambiente, ordenamento do território, uso dos solos e adaptada à realidade que lhe está subjacente. Também aprovou-se o Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas por via de resolução. O Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas visa o reforço da mobilização de água subterrânea no país para os diversos fins, contribuindo para o fortalecimento da resiliência das famílias e sustentabilidade financeira das entidades gestoras. O objetivo geral deste programa consiste em aumentar a disponibilidade de água para o consumo doméstico, a agricultura irrigada e outras atividades económicas, pela redução dos custos e sua mobilização, de modo a garantir elevados níveis de confiabilidade e previsibilidade na oferta de água por parte das entidades gestoras. Especificamente, o Programa Nacional de Mobilização de Águas Subterrâneas visa, entre outras, aumentar a disponibilidade de água para o abastecimento público e para a agricultura irrigada, para assegurar, melhorar e aumentar os níveis de garantia e previsibilidade na oferta de água para os agricultores e empresários do campo, criar um quadro plurianual de previsibilidade de curto e médio prazos na mobilização e afetação de recursos financeiros para investimentos em infraestruturas de mobilização e distribuição de água para a rega. O programa
terá abrangência nacional, sendo as intervenções executadas principalmente nas zonas definidas como de maior potencial hídrico. A duração global deste programa é de 12 anos. A sua implementação prática é faseada de acordo com a disponibilidade financeira das entidades gestoras, mediante a apresentação e aprovação do plano de investimento plurianual, obedecendo aos critérios e orientações técnicas e científicas da Autoridade Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. Ainda, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que aprova a exigência de certificado Covid válido de vacinação com a terceira dose para efeitos de viagens interilhas. Tendo por base a análise efetuada pela Direção Nacional de Saúde quanto à evolução da situação epidemiológica nos diferentes concelhos do país, nas últimas 2 semanas, que atestam um aumento progressivo do número de casos ativos de Covid em Cabo Verde. Atendendo os principais indicadores a nível nacional, registraram nos últimos dias um aumento do índice de transmissibilidade RT na ordem de 1,52, acima de 1 como recomendado, e a taxa de incidência acumulada a nível nacional aumentou de 19 para 68 por 100 mil habitantes, acima do limiar dos 25 por 100 mil habitantes. No momento em que 319.298 adultos estão vacinados com a primeira dose, representando 98% da população adulta residente elegível, e que 276.825, representando 85%, já têm a segunda dose, mas que apenas 79.005, ou seja, 24,2%, estão com a dose de reforço. Atendendo ainda que 46.132 adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos estão vacinados com a primeira dose, correspondendo a 85,8% do total, e que 38.319, correspondendo a 71%, já se encontram completamente vacinados, entende o Governo que a evolução que o quadro epidemiológico tem registrado a nível nacional requer a adoção de medidas que promovam o reforço do nível de segurança e proteção sanitária. Por tudo isso, foi aprovada a resolução que institui exigência de certificado Covid válido de vacinação com a terceira dose ou dose adicional de reforço, ou de certificado de teste negativo RT-PCR realizado nas 72 horas anteriores, ou ainda antigênio realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque, para efeitos de viagens interilhas. Ou seja, quem vai fazer uma viagem interilhas terá que apresentar certificado Covid válido de vacinação que atesta toma de terceira dose, ou certificado Covid válido de recuperação, ou ainda certificado de teste negativo RT-PCR realizado nas 72 horas anteriores, ou antigênio realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque. Estas exigências
não são devidas às crianças com idade até aos 12 anos. Para efeitos de viagens internacionais de vinda a Cabo Verde, ou seja, quem venha numa viagem internacional para entrar em Cabo Verde, mantém-se a obrigatoriedade da apresentação pelos passageiros e tripulantes que se desloquem por meios aéreos e marítimos de certificado Covid válido de vacinação que ateste toma de terceira dose ou certificado Covid válido de recuperação ou certificado teste negativo RT-PCR realizado nas 72 horas anteriores ou antigênio realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque. Excetuam-se do disposto no número anterior as crianças com idade até aos 12 anos. Para as viagens internacionais com partida de Cabo Verde, a aceitação dos certificados Covid depende dos acordos estabelecidos com os países terceiros, ou seja, com os países de destino. Os passageiros em trânsito, escala ou transferência, desde que não transponham a fronteira nacional, estão dispensados da apresentação de certificado Covid ou apresentação do comprovativo da realização do teste para despir-se à infecção por SARS-CoV-2, sem prejuízo da observância das medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Pretende-se que esta medida entre em vigor às 0 horas do primeiro dia do mês de julho. Muito obrigada. Julho. Muito obrigada pela vossa atenção.